tentando explicar a concordância do verbo haver, os verbos impessoais, que cai muito em prova, tá? Então, um caso é o verbo haver, tá vendo? Com o sentido de existir. O verbo haver, sim. Deixa eu anotar aqui. O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Então, por exemplo, como o verbo não tem sujeito, ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Eu não gosto muito de usar essa mesa digitalizadora. Eu gosto de usar o meu tablet, mas eu não consegui espelhar o tablet aqui. Aí eu estou usando essa mesa digitalizadora. Eu não tenho muito hábito de usá-la, sabe? Então, veja que aqui você tem: havia poucas pessoas aqui. Estaria errado se eu escrevesse haviam poucas pessoas. Por quê? Porque se você troca o verbo haver pelo verbo existir, que dá para trocar, né? Você pode muito bem falar existiam poucas pessoas. Sempre que você trocar o verbo haver pelo verbo existir, é um verbo impessoal. Então, o verbo vai ter que ficar na terceira pessoa do singular. Se flexionar no plural, Andréia, é erro de concordância. Olha, a Leia, eu permiti, a Leia entrou. Deixa eu colocar a Leia aqui. Espera aí, viu? Permitir. Pronto. E aí, meninas, tudo bem? Estão me ouvindo? Então, olha só, o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Isso cai muito em prova, tá? Você não pode usar, por exemplo, haviam pessoas, poucas pessoas, tem que ser havia, né? Ó, houve duas confusões, nada de colocar houveram duas confusões, né? Abandonei o cigarro há um mês. O verbo haver, indicando tempo transcorrido, passado, quer dizer, faz. Um mês, ele também é um verbo impessoal. Pessoal, o som de vocês está tudo desligado. Não sei se fui eu que coloquei ou se foram vocês. Não, professora, Não. deixa desligado para não atrapalhar. Qualquer No meu coisa. caso, eu desliguei mesmo. Então, gente, olha aqui, ó. Verbo haver indicando tempo transcorrido, passado, também é um verbo que impessoal. O que vocês devem tomar cuidado? Vocês devem tomar cuidado, principalmente, com o verbo haver, quando aparecer assim, ó, gente, locução verbal. Quando tiver locução verbal, aprenda uma coisa muito importante. Na locução verbal, quem manda é o verbo principal, que é o último. Nunca é o verbo auxiliar. É o verbo principal que vai dizer. Então, veja aí, ó, devia haver mais funcionários. Não é a mesma coisa que deviam existir? Então, se você tem o verbo haver, que é um verbo impessoal, no último verbo, que é o verbo principal, ele vai transferir a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Porque se a banca colocar assim, ó, deviam haver, no caso, ele coloca mais funcionários. Isso é um erro grave de concordância verbal. Por quê? Porque o verbo principal, quem é o verbo principal? O último. Ele está no sentido de existir. Só que ele está no infinitivo. Estou vendo que ele está no infinitivo? Como é que você vai pegar esse verbo que está no infinitivo e vai conseguir deixá-lo na terceira pessoa? Não tem como, porque ele está no infinitivo. Aí ele transfere a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Ele é que vai ficar no singular.
Então, o correto é devia haver mais funcionários. Veja que nesse exemplo, ó, possa haver, o verbo haver também transfere para esse verbo aqui, que é o chamado de auxiliar, a impessoalidade dele. Ele é que vai ficar no singular. Vejam que, às vezes, a pessoa não percebe. Ó, lá na questão de concordância verbal, a banca pode fazer isso. Ó. Tem, você sabe que o tem com acento circunflexo é plural, né? Tem havido. Gente, eu estou me habituando a usar esse. Eu não gosto dessa mesa digitalizadora. Eu gosto de trabalhar com o meu tablet, né? Aí eu estou aqui penando, porque eu não consegui instalar o tablet aqui na espelhado, né? Tem havido dúvidas. O que acontece? O verbo principal, ó, é o verbo haver. Só que como ele está numa locução verbal, vocês sabem que na locução verbal, o verbo principal ou vai estar no infinitivo, ou vai estar no gerúndio, ou vai estar no particípio, que esse caso aqui, ó, ele está no particípio. Você troca pelo verbo existir. Tem existido dúvidas. Então, o que acontece? É um verbo que não vai ter sujeito. Ele vai transferir para esse verbo aqui a impessoalidade dele. Ele é que vai ter que ficar no singular. Então, o correto é tem havido dúvidas, sem o acento. Terceira pessoa do singular. Por quê? Porque dúvidas não é sujeito, é objeto direto. Não tem sujeito. Então, olha aqui, deve haver concursos públicos. O verbo haver está no sentido de existir. Ele transfere a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Gente, muitos alunos erram quando tem locução verbal. Porque vocês têm que examinar se o último verbo é ou não um verbo impessoal, tá? Agora, o que vocês devem ter muito cuidado é essa observação aqui, ó. O verbo existir haverá sempre o quê? Sujeito. Gente, o verbo existir tem sempre sujeito. O que não tem, eu estava observando se eu coloquei para gravar. O que não tem sujeito é o verbo haver no sentido de existir. Então, observe que aqui em cima apareceu escrito o verbo haver. Então, é um verbo impessoal. Não tem sujeito, vai ter que ficar na terceira pessoa do singular. Mas aqui, nesse exemplo, gente, o verbo principal não é mais o verbo haver. O verbo principal é o verbo existir. Coloca na cabecinha de vocês que o verbo existir tem sempre sujeito, tá? O verbo existir vai ser sempre um verbo pessoal. Anota aí. O verbo existir. Eu estou colocando isso aqui porque é tão importante, não deu tempo ontem de explicar. O verbo existir é sempre o quê? Anota aí, o verbo existir é sempre um verbo pessoal. Verbo pessoal o que é? É o verbo que tem sujeito. Verbo pessoal é um verbo que tem sujeito. Então, o que vai acontecer? Ele não vai transferir a impessoalidade, ele não vai transferir. Por quê? Porque ele tem sujeito. Então, o correto é deviam existir mais funcionários públicos. Por quê? Funcionários públicos aqui vai desempenhar o papel de sujeito da oração. Tá? Então, olha só a diferença. Lá em cima tem havido, não tem sujeito. Por isso que o tem ficou no singular. Mas aqui o verbo principal é o verbo existir. E o verbo existir tem sempre sujeito, por isso que aqui ele já ficou no plural, concordando com o sujeito. O que é o sujeito aqui? Muitas dúvidas, passa a ser o sujeito da oração. Então, essas bancas, gente, elas costumam muito cobrar na concordância verbal questões envolvendo verbos impessoais. Então, o verbo impessoal, gente, não é só esse caso. Vamos dizer
que o verbo existir, o verbo haver, perdão, o verbo haver é um caso mais importante. O caso mais importante é o caso do verbo haver, no sentido de existir. Mas também não tem sujeito o verbo fazer e o verbo estar indicando tempo ou aspectos naturais. Então, a banca cobra muito. O verbo fazer também indicando tempo. É igual o verbo haver. Verbo haver. Se você diz assim, ó, há anos, faz anos, não tem sujeito. Então, tem gente que vai lá e escreve ou fala. Ou fala, fazem anos. Gente, isso dói, viu? Ouvir alguém escrevendo ou falando, fazem anos. É o verbo fazer? Está indicando tempo transcorrido, passado? Tanto o verbo haver quanto o verbo fazer, indicando tempo transcorrido, passado, tem que ficar no singular. Então, você diz assim, há anos. Que é a mesma coisa que faz anos, faz décadas, faz meses. Nada de colocar fazem décadas, fazem meses. Então, se você tiver uma locução verbal, olha só, se eu tiver uma locução verbal, o certo, gente, é deve fazer, ou o certo é devem, fazer uma pergunta a vocês, devem fazer décadas. O que vocês me dizem? O certo é deve fazer décadas ou o certo é devem fazer décadas? O que vocês me dizem aí? Qual é o correto? Hein? O que vocês acham? Deve fazer décadas ou devem fazer décadas? Deve fazer. Deve, muito bem, porque o verbo principal é o verbo fazer. Se o verbo principal, gente, é sempre o verbo principal. O verbo principal, ele não vem primeiro, não, viu? Ele vem por último. Aquela ideia que os últimos serão os primeiros, né? Então, ele vai transferir a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Ele é que tem que ficar no singular. Então, aqui está errado e aqui está correto. É importante falar que vocês devem observar sempre o verbo o verbo principal. Porque tem gente que cai nessa armadilha aqui, ó. O certo é de, haver. Olha a armadilha, ó. Ou o certo é hão de haver concursos. E agora? Gente, não caio nessa armadilha. O verbo auxiliar aqui é o verbo haver, mas eu já falei para vocês, vocês não devem dar importância para o verbo auxiliar. Quem vai determinar é o verbo o quê? Principal. O verbo principal é o verbo haver no sentido de quê? De existir. Então, ele vai transferir a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Qualquer verbo que vem aí na frente, que é o auxiliar, qualquer um, ele vai ter que ficar no singular, porque quem manda é esse aqui, esse bichinho aqui é que manda. Então, aqui é erro de concordância verbal, tá? E se o verbo principal não for o verbo haver, aí, olha o que vai acontecer, ó. Hão de existir. Ixi, eu já peno com essa mesa digitalizadora. Hão de existir concursos. Hão de existir. Cadê você? Hão de existir concursos. Agora eu pergunto: quem é o verbo principal? Agora, o verbo principal é o verbo existir.
E o que eu já falei aí do verbo existir? Ele tem sempre sujeito. Quem é o sujeito dele aqui? Concursos. Então, ele já não vai transferir a impessoalidade, ele não transfere a impessoalidade, não há impessoalidade. Então, aqui é correto você escrever hão de existir concursos públicos. Compreenderam bem isso, gente? Então, outra coisa que muita gente não sabe, sempre que você tiver o verbo passar, tá vendo? O verbo passar, seguido de preposição, tá vendo? Ó, você tem aqui, já passava das 10 horas. Se você tem o verbo passar, seguido de preposição, esse verbo ele vai se transformar em um verbo impessoal. Nada de escrever. Já passavam das 10 horas. Tem gente que quer combinar, né? Das 5 horas ou das 10 horas. Isso é erro de concordância verbal. Lembre-se que sujeito não vem preposicionado. Então, o correto é quando já passava. Ele se transformou em um verbo impessoal. O verbo passar, impessoal, é se ele tem um elemento preposicionado a ele, se transformou em um verbo impessoal. Também, gente, é impessoal o verbo ser indicando tempo, tá? O verbo ser indicando tempo, ele é impessoal, mas tem um detalhe. Tem um detalhe no verbo ser indicando tempo. Ele é o único verbo impessoal que flexiona, tá? O verbo ser indicando tempo, hora, tá? Ele é o único verbo que flexiona. Então, anota essa observação aí, que é importante, ó. O único verbo impessoal que flexiona, que pode ir para o plural, é o verbo ser. Então, você pode muito bem falar assim, ó, não é errado, ó, devem ser 2 horas. Devem ser 2 horas. Gente, aqui é um caso de oração sem sujeito, mas o verbo vai concordar com a indicação de hora. É o único verbo na nossa língua que é impessoal. Então, veja que o verbo ser aqui é um verbo impessoal, mas é um verbo que ele não vai exigir ficar na terceira pessoa do singular. É o único, tá? É o único. Então, você diz, é 1 hora, ou você pode falar, são 2 horas. Então, não esqueçam isso, que o verbo ser indicando o tempo, ele é impessoal, mas é o único que vai para o plural, é o único que pode flexionar. Outro caso, gente, de verbo impessoal são os verbos que indicam fenômeno da natureza. Gente, fenômeno da natureza é o quê? Por exemplo, choveu muito hoje, trovejou, geou, tá? Agora, se você diz choveram notas baixas, esse verbo aqui, ele não está indicando... Epa, acho que tem gente aqui que eu não... Ele não está indicando... Deixa eu ver se tem alguém para autorizar a entrar aqui. Acho que não, né? Pronto. Ele não está indicando o fenômeno da natureza. Então, ele está no sentido quê? Ele está no sentido figurado. Então, ele concordou com notas baixas, porque não chove nota baixa, né? Isso é uma forma de falar. Eu coloquei aqui um treinamento. Gente, eu coloquei esse material para vocês, não sei se vocês viram. Eu coloquei no grupo. Ó, vamos ver como é que vocês estão em relação aos verbos impessoais. Identifique os itens em que a oração não tem sujeito. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercíciozinho
que é o que ficou faltando da aula de ontem, tá? Não havia ali vizinhos. O que vocês acham? Esse não havia é o verbo haver. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. De vez em quando esse negócio dá um pau aqui, que eu vou dizer, viu? Vamos pegar a canetinha aqui. Pronto. Então, o verbo haver aqui, ó, não havia ali, é a mesma coisa que não existiam ali vizinhos. Então, é um caso de oração sem sujeito. Aí o verbo fica no singular. Não pode ir para o plural. No Zoom da cidade, existiam alguns animais. Então, aqui tem sujeito. Quem é o sujeito? Alguns animais raros. A concordância está correta, tá vendo? Concordando com o sujeito, porque o verbo existir tem sujeito, tá? Na letra C, é um caso de oração sem sujeito. Por quê? O verbo haver é impessoal, ele transfere a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Verbo impessoal. Se você coloca deverão haver, vai errar. Existem pessoas boas. O verbo existir concorda com o sujeito, que é pessoas boas. Hão de existir. Olha o verbo principal. O verbo principal é o verbo existir. Tem sujeito. A concordância aqui está correta. Lembre-se que eu estou pedindo para identificar os casos em que há oração sem sujeito. Então, na E tem sujeito. Se existissem melhores sementes, está correto. Melhores sementes é sujeito de existissem. Agora, vai haver grandes festas. Quem é o verbo principal? Verbo haver. Verbo haver no sentido de existir. Ele transfere a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Ele é que vai ficar no singular. É um caso de oração sem sujeito. Havia muitos anos, também é um caso de oração sem sujeito. Nas fazendas existem alimentos frescos e baratos. Alimentos frescos e baratos é o sujeito de existir. Tá vendo, pessoal? Na apostila de vocês tem várias questões cobrando o verbo haver. Vou até pegar aqui, vou compartilhar com vocês a apostila de vocês de concordância. Deixa eu pegar aqui. Eu estou penando com essa mesa digitalizadora. Eita, parei a apresentação. Parei, foi? Não, não parei, não. Eu quero colocar... Eu vou colocar, compartilhar com vocês o outro. Estão me ouvindo, gente? Eu vou compartilhar com vocês a outra janela. Sim, professora. Só um minutinho. Essa daqui de concordância, acho que é essa daqui. Regência. Cadê? Será que é essa? Não. Regência e crase. Cadê de concordância? Só um minutinho, viu, gente? Deixa eu compartilhar aqui a de concordância. Concordância, essa daqui. Pronto, concordância. Pronto, compartilhar. Foi. Olha só. Estão me ouvindo, né? No material de vocês, tem umas questões cobrando conhecimento de verbos impessoais. Por exemplo, essa questão número 5. Na questão número... Não sei se vocês, meninas, perceberam que no material da aula passada, que eu entreguei para vocês, de período composto, teve muitas questões da concepção de período composto. E eu coloquei mais dessa daqui. Vamos ver lá, vamos ver. Importante é ter o domínio do assunto, né? Terceira questão, que está aí no material de vocês, de concordância, tá? A questão pede, em relação à concordância, assinale a alternativa incorreta. Gente, eu vou fazer o seguinte, quando eu terminar essa aula de concordância,
eu vou fechar o vídeo, vou começar a gravação de regência, tá bom? Então, veja, ó, em relação à concordância, a sinal alternativa é incorreta. Vamos ver o que é que está incorreto aqui, ó. Há menos pessoas, vocês sabem que não existe menos, está correto. Aí é um caso de concordância, o quê? Nominal. Envio anexa à planilha, concordância nominal. Olha o erro, ó. Fazem 2 meses. O verbo fazer, indicando tempo transcorrido, tanto o verbo fazer quanto o verbo haver, indicando tempo transcorrido, tem que ficar no singular. Por quê, professora? Porque é um caso de verbo impessoal. Então, o erro aqui é porque colocou no plural. Existem verdades, é um verbo pessoal, correto. Houve muitos acidentes, o verbo haver está correto. É um verbo também pessoal, também é um verbo impessoal, mas está correto por quê? Porque ficou no singular. O erro está na letra C, tá vendo? Na letra C, o verbo teria que ser o quê para corrigir a letra C? Faz 2 meses. Faz 2 meses. Essa questão da banca IBFC, ela parece ser um pouco complicada, tanta coisa aqui, né? Mas não é. Observe, ó. Leia atentamente as escrituras e classifique sintaticamente os termos em destaque. Então, vamos lá. Aqui vocês têm... Dora, tem que pegar a canetinha. Existem investidores. Esse verbo existir, ele concorda com o sujeito, é pessoal. Então, investidores é o quê? Sujeito. Sujeito. Há investidores, haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Então, você tem um caso aqui de objeto que direto. Se não tem sujeito, é objeto direto. Então, a sinal alternativa em que os apresenta corretamente. Existem é um verbo impessoal? Não, o verbo existir é sempre um verbo pessoal. Nem vou olhar o resto, né? Letra B, existem é verbo pessoal com sujeito pós-posto? Sim, investidores, ó, certo. Investidores é o núcleo do sujeito no item 1? Sim, é o núcleo do sujeito. Em a, verbo haver, ele é impessoal na terceira pessoa do singular? Sim, é impessoal na terceira pessoa do singular. Investidores é núcleo do objeto direto? Sim. A letra B é o nosso gabarito. Erro da C. Existem é verbo pessoal com sujeito pós-posto? Sim. Investidores é núcleo do objeto direto? Não, é sujeito. Como é que vai ser objeto direto, né? Aí já nem olho o resto. Deixa eu passar aqui. Existem, é núcleo do sujeito, gente, o núcleo do sujeito o quê? Isso aqui é predicado, aqui é o predicado, já está errado, tá vendo? Já passa para outra. Investidores, é verbo impessoal, investidores é substantivo, não tem nem como, né? Já está errado. Na letra E, existem, é núcleo do objeto indireto? Não, gente, existem, é verbo, não é núcleo. E esse verbo, ele é intransitivo. Por quê? Porque investidores é sujeito, não é predicativo. Parece uma questão difícil, mas não é, né, gente? Vamos ver a questão 7. Qual o gabarito? Eu acho que eu fiz essa na sala, não sei. Gabarito da questão número 7. Esse aí. Aí eu vou espelhar, logo eu vou ver se eu consigo colocar meu tablet, porque eu odeio essa mesa digitalizadora, tá doido? Vamos lá. Qual é o correto, gente? Já era ou já eram 2 horas? Vocês sabem que aqui é o verbo ser, não é? Verbo ser. O que eu falei para vocês do verbo ser? É um único verbo que é impessoal, porém ele
flexiona. Então, já eram 2 horas. O único verbo impessoal que flexiona, gente, é o verbo ser. Já eram 2 horas quando ele chegou e viu que ainda, verbo haver, ó, haver, ainda havia panelas quentes no fogão. Fazia 2 anos, que é o verbo fazer, indicando o quê? Tempo transcorrido, que havia se casado e nunca houve atrasos. Nada de houveram, né? E nunca houve. Verbo haver no sentido de existir. Então, vamos lá. Eram, havia, fazia e houve. Eram, havia, fazia e houve. Letra B. Tá vendo, pessoal? Pronto. Em relação a verbos impessoais, eu concluí a explicação que ficou pendente na aula passada. Certo, gente? Eu vou explicar para vocês, vamos começar, eu vou dar umas explicações de regência. Agora, pega aí o caneta, pega o lápis, porque eu fiz uma tabelinha para vocês aí. Eu só não, eu falhei, eu deveria ter